Graça e paz mais uma vez. Então, hoje nós vamos começar o estudo de Sofonias. E é interessante a gente entender que a gente estudou Abacuque, como eu falei, e eles são contemporâneos, mas é bem legal a gente perceber que eu não falei, mas eu até marquei aqui na minha colinha, que depois que o profeta Naum ele anunciou a destruição de Nínive, agora a gente chega aqui em Sofonias, que ele é o 36º livro do Antigo Testamento, né, o nono dos profetas menores, com apenas 3 capítulos, 53 versículos e 1.617 palavras. Olha só que coisa interessante. Mas, enfim, por mais que seja pouco, né, sejam só 3 capítulos, a gente não pode se enganar pelo tamanho, né? William MacDonald, que é um comentarista americano muito bom, ele tem toda a razão quando ele fala, né, que Sofonias, ele é o livro dos contrastes mais radicais de toda a Bíblia. Por quê? Porque nenhum outro profeta ele vai falar sobre o julgamento de Deus de uma forma tão pesada, vamos assim dizer, né? Porque Abacuque, ó, Sofonias aqui, ele vai falar bastante sobre o dia do Senhor, sobre o dia do Senhor. A gente vai entender o que é isso. Só que além dele falar sobre o julgamento de Deus, ele também fala sobre o quê? Sobre a glória futura de Israel. Né? E aí a gente vai entrar aqui, tintim por tintim, nessa mensagem aqui maravilhosa de Sofonias. Eu não vou falar aqui da divisão da Bíblia, né? Porque acho que todo mundo já sabe, tá? Então já vou avançar aqui. Então, vou ler aqui esse textinho que eu coloquei aqui no slide só para a gente estar por dentro. Então, o profeta Sofonias proclamou as suas mensagens quando Josias era o rei de Judá, o reino do sul, 640 a 609 a.C. Josias fez uma profunda reforma religiosa em Jerusalém, começando em 622 a.C. E tudo indica que as profecias de Abacuque, condenando os pecados das autoridades e do povo em geral, foram transmitidas antes da reforma de Josias. Deus estava pronto para castigar não somente o seu povo, mas também as nações vizinhas, né? Então vamos aqui entender um pouco aí o contexto do livro aqui de Sofonias. Então quem é o autor? Eu vou ler aqui o versículo 1 para os irmãos ficarem por dentro para entender. Ó. O versículo 1 fala: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, só para vocês entenderem, o autor, que é o profeta Sofonias, olha que interessante, ele é um profeta de sangue real. É um pouco diferente, né, isso daqui. E aí aqui no versículo 1, fala aqui um pouco sobre a genealogia do profeta Sofonias. Eu acho que é até uma das genealogias mais longas de todos os profetas, porque fala, né, ele é filho de Cusi, filho de Edalias, né? E aí, esse Ezequias aqui, ele é o rei de Judá, que governou anos atrás. Ou seja, o profeta Sofonias, ele era um príncipe. Muito provavelmente, ele era primo do rei Josias, que era o último rei piedoso, né? O último rei usado por Deus ali no Antigo Testamento. E aí, uma curiosidade para vocês entenderem. No Antigo Testamento, Sofonias foi o único profeta com sangue real. O único. Então, por que ele fala disso daqui no livro dele? Porque Sofonias, ele tinha acesso direto ao palácio e ele tinha autoridade para falar essa mensagem dura. E aí, só para vocês entenderem, né? O nome de Sofonias, ele significa o quê? O Senhor ocultou, ou o Senhor esconde, o Senhor protege. E aí isso remete para nós o Salmo 27:5. No dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. E vocês vão entender o porquê, né, que o nome do Sofonias ele significa isso, né? E aí o próprio nome do profeta já é uma profecia, mas por quê? Porque Deus ele esconde os seus no dia do juízo. E aí é um ponto interessante a gente pensar, porque provavelmente Sofonias ele tenha nascido, né, nos dias do rei Manassés, que era justamente um rei cruel, que matava aí os profetas.
Então, provavelmente, o nome de Sofonias foi uma oração dos pais dele, né? Senhor, olha, protege esse menino. Então, o próprio nome dele já é uma profecia, e a gente até pode ligar um pouquinho com Apocalipse, né? Porque Apocalipse, ele fala bastante do juízo de Deus. Mas agora vamos entender aqui um pouco a data, o contexto histórico aqui do Sofonias. Deixa eu avançar aqui o slide, peraí. Certo? Vamos lá. E aí, gente, o Sofonias, ele profetizou justamente, como eu falei, nos dias do rei Josias. Ele foi o último rei piedoso, né? Ou seja, ele foi o último rei que era usado por Deus, tinha temor a Deus. Um outro ponto importante é que Sofonias também era contemporâneo, ou seja, ele profetizava no mesmo período do profeta Jeremias. E aí, só para vocês entenderem, dois eventos muito grandes aqui marcam o pano de fundo, né, o contexto aqui histórico do livro de Sofonias. Em 621 a.C., eles descobrem o livro da lei no templo, ou seja, começa uma grande reforma religiosa. Mas como assim, Mateus? Nesse tempo aí, o povo não queria saber de Deus. Eu acho que vocês devem se lembrar, né, que a gente nunca estudou Juízes, né? Em algum momento a gente estuda. Mas acho que vocês devem se lembrar que o povo de Israel, eles viviam numa montanha russa. Uma hora eles estavam lá temendo a Deus, buscando ao Senhor, outra hora eles estavam lá embaixo. Uma hora eles estavam buscando a Deus, outra hora eles não queriam saber de nada. Então, quando às vezes a gente lê a Bíblia, né, e fala que foi descoberto o livro da lei, é porque o povo não queria saber de Deus. O povo literalmente esqueceu a palavra de Deus, eles tinham esquecido a Bíblia. Parece uma coisa louca falar isso, né, gente? Mas vamos ser sinceros, né? Tem muitas pessoas que têm a Bíblia em casa, mas não abre. A Bíblia fica lá de enfeite, né? Fica de peso de porta. As pessoas não querem. Às vezes a Bíblia tá lá, sabe, só acumulando poeira. A gente fala, mas o povo aqui não queria saber de Deus, eles esqueceram a Bíblia, mas muitas vezes a gente também é assim. Muitas vezes a gente não para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para ver o que Deus quer para falar para a gente. Porque a gente só vai saber o que Deus vai falar para a gente pela Bíblia, gente, pela palavra de Deus, né? Não com todo respeito aí, né? O pessoal que acredita nisso, né? Mas não é nas profetadas aí da vida, né? Não que Deus não use, Deus pode sim usar as pessoas, a gente crê nisso. Mas a maior revelação está na Bíblia. Então tem muitas pessoas que deixam a Bíblia aí guardada, tem muitas pessoas que deixam a Bíblia ali só acumulando pó. E aí, em 612 a.C., a gente teve a queda de Nínive, né? Só que ela ainda não tinha acontecido. Então, muito provavelmente, o livro aqui de Sofonias ele é anterior. E aí, aqui, aprofundando um pouquinho, existe uma pergunta, né, que divide um pouco aí os teólogos, né, que estudam o livro de Sofonias, né? Por quê? Tem a seguinte pergunta, né? Será que Sofonias ele profetizou antes ou depois da reforma de Josias? Ou seja, se ele profetizou antes, as palavras que a gente vai estudar ajudaram aí as pessoas a buscarem ao Senhor, porque são palavras duras. Agora, se ele profetizou depois, mostram que a reforma que eles fizeram ali no tempo de Josias foi só fogo de palha. Ou seja, né, não chegou no coração do povo. Como assim, Mateus? A gente vai entender. Mas muitas vezes, essa reforma que a Bíblia fala, né, é o quê? Aquelas pessoas que têm só foguinho de palha, né? Tá lá na igreja, chora, mas não teve uma mudança real. É uma coisa que tá falando isso ontem com a minha avó também, né? Muitas vezes a pessoa, ela tá lá na igreja, tá cantando, tá, enfim, né? Dando glória a Deus, mas a pessoa bebe até dizer chega, né? Tem uma vida dupla, adultera, faz tudo errado. Faz tudo errado. Ou seja, assim como o povo de Judá, é uma reforma de fachada, ou seja, não chegou no centro, que é o quê? O coração do povo. Mas como que você sabe disso, Mateus? Olha aí, Sofonias 1, versículo 4, o que que fala? Ó, estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, o nome das minhas idólatras, desculpa, gente, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes. Quando fala aqui remanescentes de Baal, ou em algumas traduções resto de Baal, dependendo da tradução, né,
traz para nós que já tinha tido, de certa forma, uma limpeza, ou seja, o povo já tinha deixado os deuses estranhos de lado, mas era uma coisa incompleta, ou seja, ele estava ali em cima do muro. Então, muito provavelmente, o profeta Sofonias, ele profetizou durante a reforma de Josias ou depois da reforma. O que você quer dizer com isso, Mateus? O povo mudou por fora, não foi por dentro, que é o foco aqui de Sofonias, a gente vai perceber. É aquela mudança só por fora, né? A pessoa muda a roupa, né? A pessoa muda o linguajar, mas por dentro, como o nosso querido João Batista fala, né, é uma raça de víbora, né? É um sepulcro caiado, né? Não teve uma mudança interior. Porque o foco, gente, da maioria dos profetas, né, Sofonias, Abacuque, Jeremias, enfim, o foco das profecias, Deus ele quer sempre chamar a atenção das pessoas que ele não busca sacrifícios de ficar lá gritando. Não, Deus não quer isso. Deus ele quer uma mudança interior, gente. Não é uma mudança externa. Mudar externamente, qualquer um pode fazer, isso é fácil. Mas o que Deus ele quer de nós é uma mudança interna mesmo, uma mudança interna. Se antes você era um mentiroso, agora, meu irmão, ai, mas essa é uma mentirinha, não, você não pode mentir mais. Se antes você era, ai, sei lá, um idólatra, agora você não pode ser mais um idólatra. Se antes você cometia pecado de lascívia, hoje você não pode cometer mais. Ah, mas é só um pouquinho, Mateus. Não, não é assim que funcionam as coisas. Né? Então, é o foco aqui de Sofonias, a gente vai perceber. Né? O povo muda por fora, mas não muda por dentro. O coração é o mesmo coração sujo. E aí, Mateus, qual que é o contexto político? Vamos vir aqui no slide, né? Antes da gente avançar aqui. Qual que é o contexto político aqui do nosso querido Sofonias? Então, vamos relembrar, né? O contexto político, né? Ou seja, o contexto histórico-cultural, que eu usei aqui um livro gigante que a gente tem aqui, fala o quê? Que a Síria, ela já estava começando a agonizar, né? Aí, nesse período também, o Egito, ele estava tentando ali se levantar. E a Babilônia, que a gente viu lá em Abacuque, ela já estava começando a se levantar para ser a nova superpotência. Vocês devem se lembrar, ou não, né? Porque a gente não estudou Daniel, mas lá em Daniel fala lá das profecias de cada império, e aqui é o momento que a Babilônia ela já está começando a se levantar. E aí o povo de Judá, eles estavam aqui, naquela ilusão de independência. Só que o relógio do juízo final já estava marcando que, olha, tá perto aí para acabar essa palhaçada. E aí, qual que é o contexto político, desculpa, qual que é o contexto religioso aqui? O contexto religioso é o quê? 50 anos de um rei chamado Manassés. Aí a gente vai lá em Segunda Reis para a gente ver quem foi esse pilantrinha. Quem foi esse rei? Ele foi um rei muito ruim, gente. Segunda Reis 21 vai falar o seguinte, olha só. Segunda Reis 21, eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, só para vocês terem uma noção como esse cara aqui era gente boa, olha só. Segunda Reis 21, 16. Acho que o YouTube não vai gostar dessa palavra, mas amém. Olha só. Segunda Reis 21, 16. Olha quem foi esse Manassés. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com o que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Ou seja, gente, esse Manassés, ele foi o pior rei da história de Judá. Ele foi um cara muito ruim mesmo. Foi um cara péssimo, né? Foi um péssimo líder, né? Por quê, gente? Ele reconstruiu os altares de adoração a Baal, ele colocou ídolos dentro da igreja, dentro do templo. Vocês terem uma noção, ele matou os próprios filhos dele, gente. Conheço pais que fariam isso. Mas enfim, ele sacrificou os próprios filhos a um deus chamado Moloque, gente. Moloque. Quando eu estava montando aqui esse estudo, eu estava ali batendo o olho nesse livro que eu tenho aqui, que é um comentário histórico, histórico-cultural, que fala assim do contexto histórico e tudo mais. E, gente, era muito comum,
tá? Realmente, pais matarem, sacrificarem os próprios filhos a esse Deus. E esse Manassés, ele fez isso. E aí você percebe aqui que em 2 Reis fala isso, que ele encheu Jerusalém com sangue inocente. Então, olha só, esse cara governou por 55 anos. 55 anos. Então, imagina só, gente, o contexto religioso aqui de Judá. O povo tinha esquecido totalmente de Deus. E aí o filho de Manassés, ele seguiu os passos do pai. Aí o rei Josias, que veio depois, ele limpou ali a casa, né? Ou seja, Josias, ele foi um homem temente a Deus. Ele falou, opa, não pode continuar assim desse jeito não, gente. Vamos voltar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Só que Josias não conseguiu limpar o coração do povo. Porque aquele negócio, né, gente? Por mais temente que a pessoa seja, por mais fiel a Deus essa pessoa seja, por mais que essa pessoa realmente é uma pessoa de oração, ela não pode limpar o coração das pessoas. As pessoas que têm que buscar o Senhor. Tanto é que depois que o rei Josias morreu, um outro cara chamado Jeoacás, ele jogou tudo fora. Jogou tudo fora. Algo que a gente aprendeu em Abacuque é que muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida por falta de obediência nossa. Por falta de obediência nossa. E lembrem-se, né, o povo de Judá, de Israel de forma geral, né, uma hora eles estavam lá em cima, outra hora eles estavam lá embaixo. Então, muitas vezes Deus permitia que subia líderes ruins para o povo aprender, né? Porque quando o líder, ele é bom, a pessoa é abençoada, né? O governo é abençoado. Agora, quando o líder é ruim, o povo sofre. Muitas vezes é consequência do próprio povo. Né? E aí é que tá. Como Manassés ele era um cara ruim, o povo se afastou de Deus. Porque, querendo ou não, o líder ele é uma influência, gente. Ele é uma influência. Né? Ele é uma influência. Então, se o líder é um homem temente a Deus, assim como Josias ele foi, alguns vão seguir o que ele fala. Só que, infelizmente, alguns não tiveram o coração mudado. É como eu estava falando, a pessoa ela pode ser igual um Josias da vida, busca ao Senhor, ora, é temente a Deus, ela faz de tudo para que a casa, a igreja, seja um lugar santo. Mas algumas pessoas não querem saber. E é como eu estava falando, né? Quando o rei Josias morreu, o Joacás, né? Joacás, 3 meses depois, jogou tudo fora. Tudo fora. O John MacArthur, por exemplo, né? Ele fala o quê? Meio século de perversidade deixou a nação atolada no pecado. A reforma foi tardia e superficial. Ou seja, como Manassés foi um rei que ficou por muitos anos no poder, a nação estava perdida. E aí, o profeta Sofonias, ele vai entrar aqui em cena e vai denunciar, ele vai se levantar para falar, opa, isso aí tá errado. Isso aí tá errado, né, gente? Porque toda vez que alguma coisa tá errada, Deus levanta alguém para falar alguma coisa. Fala, opa, peraí, isso aí tá errado. Né? Deus levanta. É claro que hoje em dia a gente não tem mais profetas igual no período bíblico, né? A gente estuda isso em teologia, né? Que a pessoa se levanta para fazer uma denúncia e aí é escrito. Claro que não, mas ainda hoje a gente tem que se levantar também e ser como Sofonias, porque, ó, só para vocês entenderem, só no capítulo 1, Sofonias, ele vai falar de 3 coisas aqui que eu marquei aqui. Olha só. Primeira coisa que ele vai denunciar 3 cânceres espirituais. Primeiro, idolatria. Olha o versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal. Ou seja, quando fala remanescente de Baal, é idolatria. Então aqui Sofonias já se levanta sendo usado por Deus, falando, opa, peraí, essa idolatria aí que vocês têm, pode parar. Ah, Mateus, mas eu não adoro outros deuses, né? Eu não adoro outros deuses. Às vezes, o seu Deus é o seu orgulho. Às vezes, o seu Deus é o seu orgulho. Às vezes, você pode não ser igual o povo aqui de Judá, que adorava Baal abertamente, né? Mas, às vezes, o seu Deus é o orgulho. É o orgulho. Ou, às vezes, é a vaidade. Aí, a segunda coisa, o sincretismo. Olha o versículo 5. Aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. O que é isso, Mateus? Sincretismo. É a pessoa que uma hora está falando, eu amo o Senhor, mas por trás está adorando Moloque.
E aí tem o versículo, o outro ponto aqui que eu marquei, a indiferença. Olha o versículo 6 aí, ó. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam, ou seja, as pessoas que não querem saber de Deus. Então, de novo, tá, gente? Estou fazendo aqui toda a introdução, ok? Eu não entrei ainda no capítulo 1, estou só fazendo a introdução para a gente poder entender o contexto. Então, aqui Sofonias, ele vai justamente entrar e denunciar isso daqui. Primeiro a idolatria, depois o sincretismo e depois a indiferença. E aí vocês percebem como essa palavra, ela é para nós hoje, gente. É para nós hoje, né? E aí, vamos entender qual que é o propósito aqui do livro de Sofonias. Qual que é o propósito? Vamos entender aqui o propósito do livro de Sofonias. Então, Sofonias, ele vai fazer o quê? O propósito dele é acordar as pessoas, né, ou seja, os remanescentes, antes que seja tarde demais. Então, assim como Oséias, o profeta Oséias, ele fez com Israel, o profeta Sofonias também vai fazer com Judá. Como assim? É olhar para o pecado atual. Como assim, Mateus? É a gente olhar agora para o que a gente está fazendo de errado. É a gente olhar no espelho, vamos assim dizer, e refletir, pensar, meu Deus, o que que eu estou pecando? O que que eu estou fazendo de errado? Por quê, Mateus? Lá na frente tem o juízo de Deus. Tem o juízo inevitável. O famoso dia do Senhor. Dia do Senhor. Dia do Senhor. Por quê? Olha o capítulo 2, o versículo 3. O que Sofonias vai falar? Diz assim, ó. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra. Vocês que fazem o que ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então, o foco de Sofonias é que a gente olhe agora para o nosso pecado atual, para que a gente olhe lá na frente e entenda o que? O juízo de Deus é inevitável. O dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. E lembrem-se, né? Quando fala dia do Senhor, que é o tema principal, a gente sabe o que, que é, né? Ele aparece aqui, aliás, uma curiosidade, essa expressão dia do Senhor aparece mais aqui em Sofonias do que em qualquer outro livro do profeta. E aí, só para vocês entenderem, não é só um dia qualquer no calendário, é a intervenção de Deus na história. Como assim, Mateus? É lá, a volta de Jesus. Então, quando o Antigo Testamento fala para nós do dia do Senhor, gente, é a volta de Jesus, certo? Então, quando o Sofonias, ele fala para nós olharmos para o nosso pecado atual, é a gente entender que lá na frente o juízo de Deus é inevitável. O juízo de Deus virá. Só que assim como o juízo de Deus virá, a glória de Deus também virá. A gente está estudando o Apocalipse, a gente sabe disso. Jesus virá em glória. Virá em glória para aqueles que são tementes a Deus. Porque aqueles que não são tementes a Deus, o juízo virá. E a gente percebe, né, gente, como que a consequência do pecado é drástica. Como que a consequência do pecado ela é grave. Né? Como que a consequência do pecado é grave. Então, irmãos, o dia do Senhor, para as pessoas que são ímpias, olha o que Sofonias vai falar no capítulo 1, versículo 15. Ele fala, né? Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Ou seja, para os ímpios, para as pessoas que não querem saber de se arrepender, né, que a gente vai falar depois em Apocalipse, para as pessoas que não querem saber de se arrepender, é um dia de trevas, é um dia de destruição. Eu sei que essa não é uma palavra muito palpável, né? O dia do Senhor não é um assunto que as pessoas gostam de ouvir, elas não gostam de saber, né, que os ímpios, ou seja, aqueles que não se arrependem, vão sofrer. Eles vão sofrer. Aqueles que permanecem nos seus pecados, que não se arrependem, que continuam pecando, esse dia do Senhor virá. Agora, para aqueles que são fiéis a Deus, que o Antigo Testamento fala bastante dos remanescentes, é o dia da salvação, é o dia da alegria, né, gente? Porque para nós aqui que estamos esperando a volta de Jesus, é claro que quando Jesus voltar em glória, a gente vai se alegrar. É um dia de alegria, né? É um dia de alegria. Então, é importante a gente entender isso, porque o dia do Senhor, ele mostra para nós para onde a história está indo. É a gente entender que Deus está no controle de todas as coisas, né?
Então, irmãos, o foco aqui de Sofonias é a gente olhar no espelho, ver o que a gente está fazendo de errado, parar o carro e pensar assim, lá na frente o dia do Senhor virá. Em que lado que eu tô? Dos ímpios, que vai ser um dia de juízo, vai ser um dia de destruição total, ou tô no lado daqueles que são os remanescentes, tá? Então, é um ponto importante. E aí, aqui em Sofonias, esse dia aqui, ele tem 3 dimensões. Primeiro, tem um juízo local, que é o quê? A invasão babilônica. Por isso que eu falei para vocês de Abacuque, né? A invasão babilônica. Segundo, um juízo universal. Quando é universal, são todas as nações. Então, o primeiro é local, ali em Judá, o segundo é universal, e o terceiro é o juízo final, que aí é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Então, aqui em Sofonias tem esse ponto. E aí, qual que é o esboço aqui do livro? Para a gente entender. Então, no capítulo 1 até o capítulo 2 do versículo 3, o foco de Sofonias é o quê? É a gente olhar para dentro. É a gente aqui, ó, olhar para dentro de nós. Por quê? É a gente olhar para o nosso pecado, a gente olhar para o silêncio de Deus, a gente olhar para o sacrifício e a gente entender que se a gente não voltar para o Senhor, será dia de trevas. Porque é uma última chamada. Que aqui Sofonias fala que, olha, buscai o Senhor. Buscai o Senhor. Então, capítulo 1 até o capítulo 2 do versículo 3 é a gente olhar para dentro, gente. A gente olhar aqui para dentro do nosso pecado. A gente voltar ao Senhor. Ah, Mateus, mas eu não sei que pecado que eu estou cometendo. Pois é. Se arrependa aí do seu pecado e volte ao Senhor. E aí, do capítulo 2, do versículo 4 até o capítulo 3, no versículo 8, é a gente olhar em volta. Por quê? É a ira de Deus sobre as nações. Então, a Síria, a Etiópia, enfim, todos eles ali, eles vão cair. Então, é a gente olhar aqui em volta que todas essas pessoas orgulhosas, até mesmo as nações de forma geral, elas vão cair. E aí, no capítulo 3, do versículo 9 até o 20, é o quê? É a gente olhar para o além. Como assim? Depois da ira de Deus vem a bênção. Então, aqueles que confiam no Senhor, obviamente, serão salvos. Serão salvos. Tanto é que em Sofonias 3:17, olha o que o profeta ele fala, né? Ele fala assim no capítulo 3:17: O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você. Com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então aqui, gente, é o quê? É Jesus voltando, né? É ele voltando em grande glória. É ele, assim como o pastor Hernandes Dias Lopes ele estava falando hoje, quando eu estava ouvindo o estudo de Apocalipse, em casa aqui com Sofonias, é Jesus voltando, rei no trono, certo? Então aqui, o capítulo 3, do 9 até o 20 é isso. É a bênção da volta de Jesus. E aí, irmãos, para a gente concluir essa introdução, para a gente ir lá para Apocalipse já já. Sofonias, ele não é um livro, como é que fala? Histórico. Não é um livro histórico. Que muita gente fala que é um livro histórico. Não é um livro histórico. Ele é o quê? Ele é um livro de alerta. É alerta. Porque o mesmo Deus que julgou Judá, que destruiu Nínive, que humilhou as nações, ele ainda está no trono. E aí, esse dia do Senhor, ele se aproxima. Ele se aproxima. E aí entram 2 perguntas que a gente tem que pensar. Será que a gente está entre aqueles que são os ímpios que vão ser consumidos nesse dia? Ou será que nós vamos ser aqueles que vão estar escondidos? E aí vem até uma pergunta que hoje em dia não é mais feita, né? Mas você está vivendo como se Jesus fosse voltar amanhã? Se a gente fosse parafrasear aqui em Sofonias, você está vivendo como se o dia do Senhor fosse amanhã? Porque às vezes Jesus, eu sempre falo isso para vocês, né? Há anos já, 10 anos que eu já falo isso, né? Às vezes Jesus ele pode voltar de forma geral, né? Agora, às vezes ele pode voltar só para você.
E aí o foco de Sofonias é o quê? Busque o Senhor enquanto se pode achar. Eu sei que esse é um outro texto que a gente conhece, mas é a gente buscar o Senhor, gente, porque o dia da ira de Jesus está voltando. Ou você vai estar nele, ou você vai ser consumido pela ira do Senhor. E aí fica aqui uma reflexão para a gente terminar aqui a introdução e a gente entrar em Apocalipse. Vou terminar pontualmente, hein? O relógio de Deus está correndo. O dia do Senhor virá. E aí que tá. Se nós confiarmos nele, virá a glória. E aí, irmãos, fica essa reflexão. Qual lado que você quer estar?